Olá, meu nome é João Pedro Macedo Oliveira. Essa é a primeira avaliação de compiladores. Eu vou estar falando sobre como construir a tabela do parser LL1. Antes de chegar na tabela em si, tem algumas coisas que eu quero revisar rapidamente. A primeira delas são as funções first e follow, que são funções associadas a uma gramática G que auxiliam na construção de analisadores. Para a primeira função, seja alpha qualquer string de símbolos da gramática, então first de alpha é o conjunto de terminais que iniciam strings derivadas de alpha. Para a segunda função, seja A um não terminal, então follow de A é um conjunto de terminais alpha que podem aparecer imediatamente à direita de A em alguma forma sentencial. As gramáticas LL1 possuem essa estrutura aqui. O primeiro L significa que estamos lendo a entrada da esquerda para a direita, o segundo, que é uma derivação mais à esquerda, e o número 1 significa que estamos olhando um símbolo à frente. Uma gramática GLL1 se somente se quando A, que pode gerar alfa ou beta, são duas produções distintas de G, de modo que o first de alfa e first de beta são conjuntos disjuntos, e se epsilon, que é o símbolo que estamos usando para representar a string vazia, está em first de beta, então o first de alfa e follow de alfa são conjuntos disjuntos. O inverso vale se epsilon estiver em first de alfa. Esse aqui é o primeiro exemplo de uma gramática LL1. Aqui do lado temos listado os conjuntos first e follow para todos os não terminais da gramática. Nós listamos os conjuntos first e follow para os não terminais dessa maneira aqui, porque mais à frente isso ajuda a construir a tabela do parser. Aqui agora temos o algoritmo em si. A partir daqui eu vou desligar o webcam para não atrapalhar a visualização dos slides. Esse algoritmo ele utiliza as funções first e follow que nós vimos anteriormente para preencher essa tabela de análise preditiva. Essa tabela ela tem nas linhas os não terminais da gramática e nas colunas ela possui terminais mais o símbolo dólar que nós utilizamos para indicar o final de uma entrada. A entrada para esse algoritmo é a gramática G e a saída é a tabela de análise M aqui que eu acabei de descrever. O procedimento nós vamos ver com mais calma num exemplo mais à frente. Essa aqui é a tabela do parser para o exemplo 1, que é esse que eu mostrei anteriormente aqui dessa gramática. Quanto à tabela de análise e as gramáticas LL1, para gramáticas LL1, cada posição da tabela de análise sempre contém uma única produção ou estado de erro. Então, olhando para essa tabela aqui anterior, que é de uma gramática LL1, é possível ver que cada posição da tabela tem uma única produção ou um espaço em branco. Esses espaços em brancos é o que estamos utilizando para indicar um estado de erro. Porém, gramáticas ambíguas podem possuir múltiplas produções em uma única posição da tabela, que vai ser o caso do próximo exemplo. Esse é o exemplo 2. Essa gramática é uma abstração do problema do Dangling-Else. Aqui à direita está novamente o conjunto first e follow para os não terminais da gramática. E agora nesse slide aqui eu tentei colocar todas as informações que nós vimos anteriormente. Aqui em cima está o procedimento do algoritmo para construir a tabela. Aqui a gramática que a gente vai estar utilizando e os conjuntos first e follow para os não terminais dessa mesma gramática. E vamos construir a tabela aqui embaixo. Então, seguindo esse procedimento aqui, nós podemos olhar para cada produção aqui da gramática. Primeiramente, vamos olhar o S com essa string aqui que eu estou apontando com o cursor. E para essa produção aqui, a gente pode ver que essa primeira regra aqui do procedimento vai valer, que vai ser incluir a produção na posição indicada pela cabeça da produção, o S, e os As que estão no first de alpha. O alpha, no nosso caso aqui, é o corpo da produção, e o A, que está no first de alpha, é o próprio I. O I é o único elemento no conjunto first dessa string aqui. Então, nós encontramos a linha correta, a linha do S e a coluna I, e vamos colocar a produção ali. A mesma coisa vai ser feita para o A dessa vez.
passando para a segunda linha aqui, a produção S' com essa string que eu estou apontando. Todos esses caem no mesmo caso aqui da primeira, caso 1. Mas agora essa produção ainda na segunda linha do S' com epsilon vai cair em outro caso, que seria o caso 2. Se epsilon pertence ao first de alpha, e ele pertence, que é o próprio epsilon, então para cada terminal B em follow de A, o A no nosso caso é o S', então os terminais que estão aqui no follow de S' é apenas o E, inclua a produção na posição indicada pela cabeça aqui, o S', e pelo não terminal, que é o E. Então, seria aqui nesse caso. Mas essa produção S' com epsilon também cai no terceiro caso aqui, que seria se epsilon pertence à força de alfa, que já vimos que pertence, e o dólar está no follow de A, que seria o S', aqui, o nosso A. E podemos ver que o dólar está assim aqui, então a produção é colocada na coluna do dólar também, que é esse caso aqui. E agora só resta a última produção aqui com o E, que cai no primeiro caso, como as 3 primeiras produções. E com isso completamos a tabela. Todas as posições vazias representam estado de erro e todas as outras produções entraram em algum espaço da tabela. A referência para montar os slides aqui foi o livro da disciplina. E só isso. Obrigado.